Os irmãos podem abrir suas Bíblias comigo em Provérbios, capítulo de número 30. Provérbios, no capítulo de número 30. Amém? Os irmãos encontraram? Aleluia. Diz assim, eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 9, Provérbios 30, de 1 a 9. E diz assim, a palavra de Deus. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem, fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto. Porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, nem aprendi a sabedoria. Não tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas eu te peço, mas não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Ó Senhor eterno e todo-poderoso, glorioso, Tu és o Senhor das nossas vidas, Pai. Diante de Ti nós vivemos e precisamos estar com os olhos fitos no Senhor. Mas como olharemos para quem não conhecemos? Como buscaremos aquele a qual nós não nos relacionamos? Como estaremos na Tua presença se não houver fé e renúncia? Se não destronarmos os gigantes e não avançarmos à frente na fé, a fé que impulsionou a Davi, a Abraão, a Moisés, a Raabe, que impulsionou a Abel, Senhor, aos apóstolos e profetas. A mesma fé deles tem que ser a nossa, Senhor, mas o mesmo conhecimento deles precisa ser o nosso. E nós, diante de Ti, Senhor, reconhecemos, Pai, que muito nos falta, Senhor, para Te conhecer. Estamos como Agur, o filho de Jaque. Mas nós queremos, Deus, Te conhecer mais e mais. Precisamos, meu Deus, para poder fazer a Tua vontade, Te reconhecer em todos os nossos caminhos, vontades e projetos. Já Te peço, meu Deus, Senhor, perdão, por quando o Teu povo, Pai, pela Tua congregação, Pai, eu me coloco diante de Ti, Senhor, como sacerdote diante do Deus único que existe, clamando, meu Deus, pela vida de cada uma das Tuas ovelhas, deste aprisco. Que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, corações essa noite que chegaram aqui endurecidos, que chegaram, Senhor, essa noite limitados, amargurados, ou até mesmo em carnalidade, que o Teu Espírito, Senhor, seja como fogo perante a cera, derreta. Que o Senhor perdoe e retire e remova todas as barreiras que possam existir para que o Senhor trabalhe no íntimo de cada um que aqui está. Nós estamos aqui por causa do Senhor, Pai, e queremos o Teu toque, e queremos a Tua graça. Precisamos de Ti.
em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, amados irmãos, como tenho falado todo domingo à noite, Deus tem me direcionado e me direcionou todo esse mês para falar sobre Ele, para revelar Deus para a igreja. Em oração, o Senhor me disse: vocês pedem muito poder, mas não adianta terem poder sem me conhecer. Vocês precisam me conhecer. Eu preciso me revelar a vocês, porque eu me revelando a vocês, vocês não precisam de mais nada. E é o que nós realmente precisamos. Eu quero ler o trecho de um livro de A.W. Tozer, se chama Mais Perto de Deus. A.W. Tozer foi um teólogo, um dos maiores teólogos do início ou do meio do século XX, um puritano, um homem que tinha um relacionamento fabuloso com Deus, um pastor. E no último capítulo desse livro dele, que é um livro antigo, ele escreve assim, vou ler um pequeno trecho, que ele diz assim, olha, o capítulo 23 desse livro, o título é O Segredo Revelado. E ele fala assim num trechinho aqui desse capítulo 23. O que nós, crentes comuns, podemos fazer para trazer de volta a glória que se foi? Há algum segredo que possamos aprender? Há alguma fórmula para um reavivamento pessoal que possa ser aplicada à presente situação, à nossa própria situação? A resposta é sim. A resposta, entretanto, poderá desapontar algumas pessoas porque não é profunda. Eu não lhes trago um criptograma esotérico, eu nem apresento um código místico que precise ser cuidadosamente decifrado. Não apelo a alguma lei oculta do inconsciente, nem a qualquer conhecimento escondido e conhecido apenas de alguns iniciados. O segredo já está desvendado e o peregrino pode lê-lo facilmente. É simplesmente o antigo e sempre novo conselho: conheça a Deus. Para recuperar o seu poder perdido, a igreja precisa ver o céu aberto e ter uma visão transformadora de Deus. Mas o Deus que devemos ver não é o Deus com letra minúscula utilitário, tão popular hoje. Veja que esse livro foi escrito no século XX, nós estamos no 21. O Deus que devemos ver não é o Deus utilitário tão popular hoje, cujo principal atrativo é sua capacidade de fazer com que os homens sejam bem-sucedidos em suas diversas ocupações. E por esta razão ele está sendo adulado e lisonjeado por todo aquele que deseja simplesmente um favor. Nós temos de aprender a conhecer o Deus, que é majestade nos céus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra, o único Deus sábio, o nosso Salvador. É Ele que se assenta sobre o círculo da terra, que estende os céus como uma cortina e os desdobra como uma tenda para a sua habitação, que chama as hostes de estrelas pelos seus nomes, pela grandeza do seu poder, que vê as obras do homem como vaidade, que não se fia nos príncipes e não busca nos reis o conselho. Uau! A.W. Tozer, ele, inspirado pelo Espírito de Deus, parece que está fazendo uma leitura da igreja do século 21, não é? Da igreja que não conhece Deus, da igreja que não busca Deus, da igreja que lisonjeia. Desculpe a expressão que eu vou falar agora, me perdoe, uma expressão chula que eu vou falar agora, mas ela é uma expressão militar. Lisonjear é puxar o saco. A palavra puxar o saco é uma expressão militar que vem dos soldados que puxavam o saco das provisões do sargento nas marchas. E eles eram conhecidos como aduladores do sargento. Então, puxar o saco quer dizer lisonjear aquele que está acima de você para obter favores, tá?
A W. Tozer está fazendo essa leitura de uma igreja que há muito se perdeu. Se ele faz essa leitura lá no início ou no meio do século XX, é porque desde lá de trás, há um século, ou até mais, a igreja já se perdeu, a glória de Deus já se foi. Porque Deus, ele só é adulado, ele não é mais adorado, somente para se obter alguns favores, ou então para dar poder aos homens, para que esses sejam reconhecidos pelos outros homens. Mas não é isso que nós precisamos, irmãos. Há um chamado de Deus nas nossas vidas. E o chamado de Deus é para que eu e você sejamos santos. Esse é o chamado de Deus. Para que nós sejamos santos. Santos porque Ele é santo. Perfeitos, como Ele é perfeito. Nós temos, amados irmãos, trabalho a fazer. Mas esse trabalho não é nosso, esse trabalho é de Deus. Nós nos ocupamos em muitas tarefas, porque nós nos esquecemos de Deus. Só lembramos do eterno quando alguma coisa, às vezes, nós precisamos. Obviamente, amado irmão, eu não quero te ofender, e nem me ofender a mim próprio. Não é? Eu estou falando de uma maneira genérica. Obviamente que existem adoradores que adoram Deus em espírito e em verdade. Né? Estou falando de uma maneira geral da igreja hoje. Mas é uma grande verdade que a igreja se esqueceu de Deus. Não busca mais a Deus. Não o busca conhecer. E a palavra de Deus, ela tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, através dos profetas do Antigo e dos apóstolos do Novo, o único trabalho desses homens e de mulheres também era revelar Deus à humanidade. Quando Deus tirou o seu povo ali do Egito, Ele se manifesta através das 10 pragas do Egito para ser reconhecido, para destronar príncipes e poderosos e mostrar que Ele é o único Deus que existe. Deus, com as 10 pragas, Ele acabou com o Egito em todas as áreas, financeira, agrícola, religiosa, política. Ele destruiu tudo para mostrar quem Ele era. Levou o seu povo ao pé do Sinai e ali deu leis ao povo para revelar quem Ele era e como Ele queria que o povo andasse na terra prometida. Quando Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, Ele encarna-se da Virgem Maria, Ele vem andar no nosso meio para mostrar quem Ele é. Portanto, a palavra de Deus, ela está e existe para revelar Deus à humanidade. E muitas vezes a igreja, que é a noiva de Cristo, porque eu e você somos a noiva prometida ao Senhor Jesus Cristo, conhecida na palavra de Deus como virgem, a intocada, a que não se permite ser tocada por falsas doutrinas, por falsos deuses, mas se guarda para o dia da volta do Senhor Jesus, para ser encontrada virgem, intocada. E isso só é possível através de um relacionamento profundo e verdadeiro com um Deus que quer se revelar ao homem. Não somos somente nós que precisamos conhecer a Deus. Ele quer se revelar a nós. Ele quer se fazer conhecido por cada um de nós. Esta é a vontade de Deus. Ora, veja bem, Deus nos criou para o louvor da sua glória. Deus nos criou para um relacionamento com Ele. Ele nos criou para estar bem perto de cada um de nós. Como Pai, como Alfa, Ômega, Cristo, como cantamos essa noite, como Redentor e Messias, como um Pai. E às vezes até mesmo, para que nós entendamos numa linguagem caipira, Ele diz, como a galinha que quer ajuntar os pintinhos embaixo das asas. E nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos conhecê-lo e buscá-lo.
Nas outras semanas falei um pouco de como conhecer a Deus, como buscá-lo. Mas hoje eu quero falar a respeito de algumas barreiras que nós temos para conhecer a Deus. Porque muitas barreiras se levantam nas nossas vidas, não é? Que nos impedem de conhecer a Deus. Eu poderia nessa noite aqui falar que uma das barreiras é a falta de leitura bíblica. Eu estaria malhando em ferro frio, porque isso todo mundo já sabe. Outra barreira é a falta de oração. Também outro ponto tão batido, porque desde que me converti, isso há muito tempo atrás, pastor Geraldo pode dizer isso, da velha guarda, quando se converteu, quanto nós não escutávamos, né? Falar, precisamos ler a Bíblia, precisamos orar, como está o seu devocional diário, é ou não é, Geraldão? E assim continuamos falando, como escutastes de Noé, continua falando. Então, amados irmãos, não é isso que eu quero falar, porque isso já ficou batido, não é? E quando a gente fala isso, parece que o nosso coração é de bronze, ele pum, bate e volta, pum, bate e volta. Porque quando a gente ouve coisas que nós já ouvimos, parece que há uma armadilha, um esconderijo, que nós... meu Deus, lá vem o pastor falar de novo. Quando a gente vai falar de dízimo, se fala em Malaquias 3:10, o coração do povo tranca, não é? Porque de novo esse troço, né? Mas é a palavra, e a palavra de Deus ela nunca passará, passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Você sabe, eu falo com Deus o dia inteiro. As pessoas me veem na rua e falam que eu sou louco, porque eu estou no carro, meu irmão, estou falando com Deus. Quando eu vejo, eu já estou gesticulando, falando alto. Às vezes a minha esposa olha assim, né? E eu estou lá falando com Deus. Eu estava hoje indo embora também para minha casa, e Deus falou assim para mim: filho, você sabe que a Bíblia, a minha palavra, ela lá na eternidade vai continuar valendo? Eu falei: é mesmo, Senhor. Porque ela não é só para essa vida, é para a eternidade também. Não pense você que lá em cima o livro preto não vai existir. Ele vai estar lá, porque ele nunca vai ser revogado. Ele vai continuar valendo. Os valores que é para nós vivermos aqui, vamos viver na eternidade, por toda a eternidade. Então pare e pense um pouquinho, que nós precisamos conhecer esse Deus, porque nós passaremos a eternidade inteira com Ele. Então, amados irmãos, eu não vou falar sobre isso, mas já aproveitei e falei, né? Precisamos orar, precisamos ler a palavra, precisamos jejuar, precisamos buscar a Deus. E o não fazer isso se constitui em barreiras. Mas aqui, esse moço Agur, ele escreveu aqui o provérbio 30 e 31. Nos parece que não foi Salomão que escreve, ou ele usava um pseudônimo para escrever. Aqui está revelado, mas se está aqui foi inspirado pelo Espírito de Deus, não importa se foi Agur ou se foi Salomão, porque eles só foram usados só como caneta nas mãos de Deus, para escrever a palavra. Ele fala aqui de algumas barreiras que nós temos para não conhecer a Deus. O versículo 1 a 4, ele começa dizendo assim, olha: disse o homem, fatiguei-me, ó Deus, eu estou fatigado, estou exausto, porque eu sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem e não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Aqui, esse homem aqui, a palavra de Deus, ela nos mostra uma grande barreira para nós não conhecermos a Deus. A barreira é quando nós achamos que somos muito sábios e que já conhecemos Deus de ponta cabeça, de trás para frente, do avesso para diante e de diante para o avesso. E que somos tão sábios, amados irmãos, que nós podemos sair dando palestras, que nós podemos falar de tudo dos mistérios de Deus, até mesmo
quando não sabe o que falar, fale numa língua que ninguém entenderá. Porque aí é mistério demais. É uma barreira, irmão, achar que somos sábios e que nós conhecemos tudo. Eu e você conhecemos um homem que tinha um relacionamento com Deus fantástico, chamava Jó, contemporâneo de Abraão. É ou não é? Esse homem conhecia Deus e se relacionava com Deus, hein? Esse homem era tão íntimo de Deus que ele oferecia diariamente sacrifícios por ele e pelos filhos. Vai que meus filhos pecaram, eu já ofereço sacrifício por eles. Ele era o sacerdote do lar. Quando o capiroto se apresenta na frente, o capeta, aquele xexelento na frente de Deus e quer acusar alguém, Deus fala assim: você já viu meu servo Jó? Eu tenho prazer nesse homem. Olha só a intimidade de Jó, né? Aí você sabe a história de Jó. Se eu for contar a história de Jó aqui, a gente fica até meia-noite. Só que Jó não conhecia Deus. E Deus prova a ignorância de Jó no capítulo 38. Se você abrir lá, antes de Salmos, tem o livro de Jó, que foi o primeiro livro da Bíblia que foi escrito. No capítulo número 38. Esse capítulo aqui, Deus convence Jó da sua ignorância. Olha só, vou ler um trechinho aqui do capítulo 38. Ele fala assim: depois disto, o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas? Quem irrompeu quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse ao mar: até aqui virás e não mais adiante? E acaso se quebrará o orgulho das ondas? Todas as vezes que eu leio aqui, eu me lembro da minha avó. A minha avó, quando me levava para ver o mar, ela dizia assim: Paulinho, eu era pequenininho, Paulinho, você sabia que no mar tem uma mão de Deus? E eu falava: me explica, vovó. Você já reparou que o mar, ele vem até um ponto e ele volta, ele não entra na terra? Porque Deus está com a sua mão aqui. Que coisa linda, que coisa tremenda. Jó, que era aquele homem que se relacionava com Deus, Deus pergunta: onde tu estavas quando eu criei todas as coisas? Medi com um cordel tudo e fiz tudo perfeito. Aonde tu estavas? E Jó responde. Olha só a resposta de Jó no capítulo 42. Então, porque o capítulo 40 e 41 Deus está falando, e Jó no 42 então diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como tu dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Ó Deus, na verdade, eu falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó nos revela que nos fazermos de sabichões é pecado. É pecado. Quando nós queremos aparecer perante as pessoas como o galã da balachita. Esse era um ditado lá de Bauru.
Você está pensando que você é o galã da balachita, rapaz? Hoje se fala assim, você está pensando que você é a última bolacha do pacote? Agora vocês entenderam o que eu disse, né? Você está pensando que você é a última bolacha do pacote? Não somos. Nós não somos. É pecado quando nós queremos ser sabichões, né, aos olhos de Deus. E aqui Jó diz, por isso eu me abomino. A palavra abominar é ter nojo. Ele diz, por isso eu tenho nojo de mim mesmo. Estou com vontade de me vomitar. Mas eu me arrependo no pó e na cinza. Nós precisamos pedir perdão para Deus, porque uma das grandes barreiras é o pecado de querermos aparentar o que não somos. Isso é uma barreira para conhecermos a Deus. Sabe como chama isso? Orgulho. Orgulho. O mesmo pecado do diabo. Ele quis ser maior do que era, a ponto de querer ser maior do que Deus. Isso é pecado. E é uma grande barreira para nós não conhecermos a Deus. Querermos aparentar ou ser o que não somos. Nós não somos nada. Somos um vermezinho. Não é? Nós precisamos nos colocar no nosso lugar, amados irmãos. E essa é uma grande barreira para nós não nos relacionarmos com Deus. Quando nós achamos que sabemos mais do que os outros, que somos mais do que os outros, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos ter o próximo como superior a nós mesmos. Nós nunca podemos querer ser maior do que os outros. Isso é orgulho. Nós precisamos querer ser menores do que os outros. E esta é a grande barreira que a igreja coloca, porque Deus não anda no meio de um povo orgulhoso. Jesus já disse no Sermão da Montanha, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Nenhum só orgulhoso entrará no reino de Deus. O único que tinha caiu do céu como um relâmpago. E Jesus disse, eis que eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Por isso que eu chamo ele de chechelento. Nós não podemos nos mirar por baixo. Querer ser orgulhoso é se nivelar por baixo. Porque o capeta, a casa dele é lá embaixo. Nós precisamos nos nivelar pelo alto. E o alto é Cristo. Ele é humilde. Ele é humilde. Essa é uma grande barreira, meu irmão. Não queira lá no seu trabalho aparentar para o seu chefe o que você não é. Sabe por quê? É muito caro você manter esta imagem. No dia que a tua máscara cair, o teu emprego também vai para o quiabo. No dia em que a pessoa que está do seu lado descobrir que você não é quem você dizia que era, ela vai se sentir traída, porque isso é traição. E é uma dor muito grande, porque é duro quando eu encontro mulheres e homens dizendo, pastor, eu passei 30 anos do lado dessa mulher, e eu achei que eu a conhecia, e eu não a conheço. 40 anos do lado desse homem, esse crápula, e eu achei que eu o conhecia. Isso é traição. Traição não é só deitar-se com outro ou com outra. Traição, amados irmãos, sabe o que é? É não cumprir com aquilo que se prometeu que faria. O adultério num casamento, sabe quando começa? Quando não, ele deixa de ser na alegria ou na tristeza. Quando ele deixa de ser na enfermidade ou na saúde. Quando ele deixa de ser em riqueza ou em pobreza. Esses votos foram feitos perante Deus e perante testemunhas. E ali que se começa o adultério, porque quando vai-se o dinheiro, vai-se também o relacionamento, o adúltero. E assim é com Deus, querido. Quando nós cantamos que queremos ser somente como Cristo, mas perante os outros nós queremos ser como Deus. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá para vivermos a vida encenando aquele teatro Os Irmãos Cara de Pau. Não dá. Então, amados irmãos, essa é uma grande barreira. Quando o orgulho, ele é o nosso companheiro.
Nós não precisamos aparentar nada para ninguém, querido, nada para ninguém. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, não se compare com ninguém. Sabe por quê? Porque Deus não nos fez numa linha de produção. Ele nos fez único. Me fez e quebrou a forma. Te fez e quebrou a forma. Louvado seja o nome de Deus que fez a minha sogra e quebrou a forma. Porque se viesse outra igual, ai, ai, ai. Já pensou uma linha de produção da minha sogra? Meu Jesus! Deus me perdoe. Não pela sogra, pelo que eu estou falando. Mas então, não se compare com ninguém, porque você é único. É único. Amém? Eu queria ser como aquele irmão. Você nunca vai ser igual a ele, isso é diferente. Mas você pode ser igual a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira barreira. A segunda barreira, meus irmãos, está lá, voltando para Provérbios 30, né? Aqui a segunda barreira que a palavra de Deus nos coloca, que está aqui no versículo de número 5, ele fala assim: toda a palavra de Deus é pura e é escudo para os que nele confiam. Sabe qual é a outra barreira para conhecermos a Deus? Quando nós selecionamos partes da Bíblia que nós queremos viver. Isso aqui eu não quero não. Isso eu quero, né? Por exemplo, quando nós só selecionamos as vitórias, mas as renúncias, isso não é para mim não. Isso não é para mim, deixa para os assembleanos. Deixa para os presbiterianos. Eu não, eu sou o povo da vitória, do triunfo. Mas o que? Renunciar à carnalidade? Deixa para os santos da Nazareno. A palavra diz que toda a palavra de Deus é pura. Paulo falando a Timóteo, na sua segunda epístola, sua última carta que ele escreve, diz assim, 2 Timóteo 3,16: toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir na justiça. Toda. Amado, isso aqui é para viver tudo. Não é só o que nós queremos. Nós não podemos tratar Deus como Jack Estripador tratava suas vítimas, em picadinho. Ou como Zé Picadinho. Ou é tudo ou não é nada. Deus, ele não quer 50% do meu coração, ele quer tudo. Tudo. Ele quer tudo. E nós precisamos viver tudo de Deus, querido. Tudo, tudo, tudo. Então, outra barreira é quando nós queremos viver só o que nos atrai na palavra de Deus. O que não nos atrai, nós não procuramos viver. Mas nós precisamos viver. Por mais difícil que seja, nós precisamos viver a palavra de A a Z, de Gênesis a Apocalipse. Tudo. Tudo. Às vezes nós vamos precisar sacrificar os nossos Isaques. Às vezes nós vamos ter que derrotar gigantes. Às vezes nós vamos precisar ir para os vales. Não é só viver nos montes. Não é só viver dos milagres. Às vezes, e muitas vezes, vamos ter que arregaçar as mangas. Arregaçar as mangas e ouvir um não de Deus. Paulo ouviu um não de Deus. Tira o espinho da minha carne. Deus, tira. 3 vezes. Ele disse, não, a minha graça te basta, Paulo. Mas como pode, quando Deus fala um não, faz beicinho? Não vou na igreja hoje, Deus. O problema é seu, Deus deve falar. O problema é seu, quem tem a perder é você. Porque tem um monte de gente que vai me adorar. Não é? Nós precisamos parar de ser moleque mimado com Deus. Precisamos parar com esse negócio. Se Deus não deu, você se joga no chão e faz escândalo. Pensa que nós vamos mudar o coração de Deus assim? Pensa que nós podemos? Não podemos, querido. Nós precisamos viver Deus na sua integridade. Nós precisamos ler a Bíblia, meu irmão, e aqueles negócios mais difíceis, é ali que nós precisamos viver.
Porque Deus também disse para Paulo: meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. É naquilo que é mais difícil de você fazer. É ali que eu quero trabalhar. É ali. Nós não podemos selecionar, essa é outra barreira, irmão. E isso é pecado também. Queremos selecionar o que nós vamos viver. Sabe, meu irmão, Deus é o Deus da igreja, mas Ele também é o Deus do teu casamento. Ele também é o Deus do teu filho. Ele também continua sendo o Deus do teu trabalho. Tá? Ele continua sendo o Deus das tuas amizades. Então não adianta viver Deus só dentro da igreja. E lá na empresa ser um corrupto. No casamento um adúltero. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Não é? Então nós vivemos o Deus que é o mesmo. No casamento, no trabalho, na escola, na rua, sozinho, no banheiro. Né? Quando ninguém está vendo. Quando todos estão vendo. Deus é o mesmo. Por que que os cristãos mudam quando estão sozinhos? Por que os cristãos mudam as suas atitudes quando o pastor não está olhando? Mas o Supremo Pastor está vendo. Por quê? Por que que há uma atitude na rua e outra atitude dentro de casa? É lógico, amado irmão, que dentro de casa nós temos mais liberdade. Você quer andar de cueca dentro de casa, você anda. Na rua, não. Mas a atitude com Deus é a mesma. Amém ou não? A atitude com Deus é a mesma. Hã? E se Jesus voltar na hora que você estiver tomando banho? Eixa, vou subir peladão? Deus, Ele não vai esperar. Porque se for esperar, meu irmão, Ele nunca volta. Porque na hora que um está tomando banho, o outro não está, e assim por diante. Hã? Mas Ele vai voltar, não é pelo que nós estamos fazendo que vai, é pelo que somos. É pelo que somos. Então nós precisamos viver esse Deus, irmão, de uma maneira plena. Plena. Outra barreira, versículo 6. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não te repreenda, e não sejas achado por mentiroso. Ou seja, não selecione e nem acrescente nada. Você não tira e nem acrescenta nada. Salmo 19:7 diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O último versículo do livro de Apocalipse diz: ai daquele que tirar alguma coisa ou colocar alguma coisa, um i ou um tio, porque todos os flagelos desse livro serão inseridos na vida dele. Ai, meu Deus. Querido, não quero acrescentar nada à palavra de Deus. Uma vez, uma moça disse assim, esposa de uma pessoa: olha, a palavra de Deus é a base. Nós precisamos fazer daqui para cima. Eu olhei e falei assim: estou diante de um fariseu moderno. Porque se a lei de Deus é a base, quer dizer que tem coisa superior à palavra de Deus. E o superior é o que você vai fazer, fariseu? A palavra de Deus é o teto. A palavra de Deus é perfeita. Não acrescente nada a ela não, meu querido. E nem torça o direito para que você pareça que é santo. Não faça isso. É outra barreira. Achar que Deus é fraquinho demais, que eu posso ser mais santo que Ele, que através das minhas atitudes eu vou deixar o céu assim, os anjos vão fazer assim, Você está louco? Se há alguém que surpreende o universo, esse é Deus. Amém? Ele surpreende o universo, eu e você não. Né? Então essa é outra barreira, meu querido. Nós precisamos viver a palavra do jeitinho que ela está, nem mais nem menos, porque ela é perfeita. Perfeita. No absoluto. Né? O versículo 7 e 8, ele diz assim, né? 2 coisas eu te peço, Deus. Não me negue não. Eu preciso viver isso. Não me negue não. Afasta de mim a falsidade e a mentira.
aqui entra o pecado. Aqui entra o pecado sem dar nome ao pecado. Eu dei nome aqui do pecado do orgulho e assim por diante. Mas aqui diz o pecado. O pecado, meu querido, ele é o câncer da humanidade. Nós não fomos feitos para o pecado, nós fomos feitos para a santidade. E, meu querido, nós podemos viver sem pecar. Nós podemos. Ah, pastor, a carne é fraca. Eu sei, a palavra diz isso. Mas o versículo não acaba aí. O versículo diz que o Espírito ele está pronto. O Espírito está pronto. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. O pecado, irmão, é uma barreira muito grande, porque Deus não anda com pecadores. Só o pecador acha que ele está com tudo com Deus, né? Mas Paulo, dizendo aos Coríntios, 2 Coríntios 6, 14 e 15, não precisa abrir, diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem justiça com injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Amado, deixa eu falar uma coisa para você, querido. Deus nos fez para andarmos com os santos, viu? Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém no conselho dos ímpios, diz o Salmo número 1, tá? Irmão, eu quero falar uma coisa para você. Eu acho que você precisa rever algumas amizades que você tem. Você precisa rever algumas sociedades que você tem. Você precisa rever com quem você anda. Porque a palavra de Deus diz que não há sociedade entre o fiel e o infiel, entre o santo e o pecador. Não há sociedade. Não há. E nós precisamos ser santos, irmão. Nós precisamos entender que, por mais prazerosa que sejam algumas amizades, ou alguns namoros, eles não servem para nós. É uma grande verdade. Sabe que eu acho que o céu se enoja com alguns relacionamentos da igreja. Quando a igreja se torna amiga do governo, corrupto do jeito que é. Quando pastores se tornam deputados, vereadores e prefeitos. Isso não é para gente. Isso não é para gente. Púlpito não é palanque. Púlpito continua sendo para pregar a palavra de Deus. E palanque é para mentir para o povo. Não tem como um pastor no domingo estar num púlpito e na segunda num palanque. Não adianta, meu querido, você estar numa sociedade e você não mente ao telefone, mas o teu sócio mente. Ele vende sem nota. Não sou eu, ele é o meu sócio que faz isso. Eu quero ver você falar isso diante de Deus. Ué, mas você assinou o papel junto com ele? Você é tão pecador, tão mentiroso quanto ele. Não, é o meu sócio, não sou eu. É você sim, porque você está associado com ele. É água e óleo, não se mistura. Não se mistura. Cuidado. Cuidado. Algumas amizades tuas podem te levar para o inferno. Podem te levar para o inferno. Porque você está conivente. Conivente. Palavra dura? É dura sim, irmão. Mas ela é verdadeira. Porque Deus não anda com pecadores. E se você anda com pecadores, Deus não anda com você. Amém, querido? Deus não vai sujar as mãos. Deus não vai sujar as suas mãos para andar num caminho tortuoso. Deus não vai invalidar a justiça dele para ser misericordioso. Nunca. Deus usa todos os seus atributos juntos de uma vez. Deus não vai fazer vista grossa para ninguém. Ele não fez isso nem com Moisés, nem com Abraão, não vai fazer muito menos comigo e contigo. Muito menos. Então nós precisamos rever, irmãos, algumas coisas nas nossas vidas, por onde andamos e com quem andamos. É uma grande verdade. Porque se Deus nos chamou para sermos santos, nós precisamos assumir isso com integridade nas nossas vidas.
Não mente não, não defrauda ninguém não. E não ande com quem faça isso. Eu creio num Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Coisas que não penetraram o coração do homem, Deus pode fazer. Porque Ele honra quem merece honra. Mas quem não merece honra, não vai ter nada de Deus. Porque não merece. Porque não pode. Porque Deus não abençoa. E Deus, Ele não anda com um pecador. E se nós andamos com um pecador, nós estamos de mal a pior. Deus pode abrir uma porta melhor para você. Deus está te respondendo alguma coisa essa noite. Amém ou não? Deus está falando contigo. É outra barreira para não conhecermos a Deus. E para terminar aqui, irmão, porque o cajado já está violento. Provérbios, então, no final 8 e 9, ele fala assim, olha só que coisa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, ou seja, rico, eu te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, eu tenha que furtar e profane o nome de Deus. Amigo, irmão, isso aqui acaba com a teologia da prosperidade. Essa prosperidade fajuta que falsos mestres estão pregando por aí, ela não é de Deus. Porque aqui a palavra de Deus nos ensina a pedir a Deus. Não precisamos ser ricos, nem pobres, mas precisamos ter contentamento. Que estejamos contentes com aquilo que nós temos. Porque a palavra de Deus, ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E pela cobiça, muitos naufragaram na fé. Sabe, Deus não quer nos fazer ricos, nem pobres. Ele quer que nós sejamos contentes. Paulo diz assim a Timóteo, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos contentes. Estejamos contentes. Amado, você está perdendo tempo pedindo para ser rico para Deus. Ele nunca vai fazer isso. Porque Ele sabe que no dia que Ele te der um saco de dinheiro, você vai virar as costas para Ele. Mas Ele também não vai te fazer mendigar o pão. Para que você não precise roubar, furtar. Nós precisamos buscar contentamento em Deus. Contentamento em Deus. Essa história de que Deus vai fazer o crente rico vem do inferno. Vem do inferno. Nós precisamos ser gratos. Ser gratos. Ontem o nosso superintendente geral contou uma história de uma mulher muito piedosa, que orava demais. E ela orou pedindo para que Deus desse o sustento para ela amanhã, que ela não tinha nada. E disse que na hora que ela abriu a porta, isso lá em Cabo Verde, quando havia muita perseguição aos crentes, ela abriu os olhos e ela agradeceu a Deus na porta de casa. Obrigado, meu Deus, por esse dia maravilhoso que o Senhor me concede. E ela olhou para baixo, havia uma cesta com vários mantimentos que ela tinha pedido ontem à noite. E ela agradeceu, Deus, obrigado pela manutenção, pelo mantimento que o Senhor me mandou essa manhã. E naquele momento que ela fez essa oração, pularam 2 jovens de trás da moita e falaram assim: nós estamos aqui para mostrar que esse teu Deus não foi Ele que mandou o mantimento, fomos nós que compramos e colocamos aqui. Aí aquela mulher levantou os olhos aos céus: obrigado, meu Deus, por usar esses 2 jovens para trazer o mantimento aqui à minha casa. Quando eu fiz aquela oração à noite, aí os jovens: mas nós ouvimos a oração. Obrigado, Deus, porque o Senhor coloca ouvidos para ouvir a minha oração. E assim o Senhor me abençoou. Aleluia. Meu querido, Deus tira de quem tem para dar quem não tem. Deus usa quem Ele quiser, até uma jumenta para falar conosco. Mas é Ele quem fala, em nome de Jesus.
Viu, pastor? Ele fala. Esse homem aqui, eu vou falar do seu pecado. Eu aqui orando nesse altar aqui a Deus, antes de pregar. Esse homem aqui me fala perante toda a congregação. Deus, o Senhor, que é poderoso, que usou até um jumento, usa o meu pastor para falar comigo hoje. Se o senhor usou até um jumento, vai usar o meu pastor. Que oração é essa, Gerardo? Para com isso. Mas isso até que eu falei, até que ele usou. Deus pode usar qualquer método que ele queira, porque tudo pertence a Deus, até eu e você. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Amém? Então, meu querido, se coloque nas mãos de Deus e permita que Ele te use, mas não deixa o inimigo da tua alma te usar. Eu me lembro uma vez de um pastor amigo chamando a atenção, como disse hoje de manhã, dando um pito no pai dele. O pai dele falou um negócio, ele falou assim: pai, não deixa o diabo usar a tua boca, não. Você é um profeta de Deus. Não deixa o diabo usar a tua boca, não. Não deixa o diabo usar tuas mãos, não. Não deixa o diabo te usar. Você é um instrumento do Deus eterno e todo-poderoso. Amém, querido? Vamos nos colocar em pé em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ricardo, vocês vão cantar alguma coisa? Olha, irmão, eu sempre estou contando umas piadas velhas, mas o povo dá risada, eu continuo contando as velhas, né? Ah, você não conhecia? Ele não conhecia do jumento, então é uma piada nova. Mas foi verdade. Amém. Homem. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, precisamos de Deus. Assuma essa. Precisamos de Deus. E nós precisamos conhecer este Deus. Querido, quebre todas as barreiras da tua vida que te impedem de chegar até Deus. Nós vamos cantar um último cântico aqui, e aí eu quero orar com você, em nome do Senhor Jesus. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem Tua fim. misericórdia sem fim. Como o Pai se compadece
vencido os filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. e as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Jesus, nós precisamos de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso. Preciso de ti. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero terminar aqui esse culto lembrando de um irmão nosso. Ele se chamava Daniel e ele morava em Jerusalém. E ele, jovenzinho, foi levado para a Babilônia. E ali ele cresceu e ele se tornou um idoso na Babilônia. E era um homem que tinha desde jovenzinho um relacionamento muito grande com Deus. E aí colocaram uma lei na Babilônia que se alguém buscasse um Deus que não fosse o Deus babilônico, ele seria jogado na cova dos leões. Daniel não quis nem saber. Daniel orava 3 vezes por dia ao Senhor. E ele dobrou o seu joelho e orou a Deus. E assim o prenderam e o lançaram numa cova de leões. E aquele menino, no outro dia, aquele senhor já, no outro dia saiu da cova dos leões são e salvo. Ele venceu os leões com Deus. Quiseram acabar com o relacionamento de Daniel com Deus, mas não conseguiram, porque ele perseverou. Meu querido, persevere. Persevere. Você vai vencer. Em nome do Senhor Jesus. Por maior que sejam os leões, Jesus é o leão da tribo de Judá. Oh, glórias a Deus. Dá uma linda salva de palmas ao Senhor. Oh, eterno e glorioso Deus. Aleluia.
Eterno e glorioso Pai, Tu és o Senhor das nossas vidas. Queremos Te agradecer, meu Deus, porque em nenhum momento o Senhor falhou ou nos abandonou. Nós é que muitas vezes, Senhor, por falta de entendimento, Senhor, nós não nos colocamos diante da Tua majestade. Mas o Senhor sempre foi e sempre será Rei, o eterno, único que existe, acima de todas as coisas, e que nunca sofrerá variações, que nos ama e nos amará por toda a eternidade. Nós, meu Deus, queremos Te conhecer. Revela-te a nós, Pai, e que no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, sejamos homens de força, homens e mulheres de força e coragem, Pai, porque sabemos que contigo nós venceremos. Contigo, meu Deus, nós vamos passar, meu Deus, por exércitos. O sol não nos queimará e a lua de noite não nos molestará, porque Tu está conosco. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer, meu Deus, o Seu rosto sobre as nossas vidas e tenha misericórdia de nós. Nunca tires os Teus olhos sobre as nossas vidas, Senhor, para que possamos viver debaixo da sombra do Onipotente. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dê um abraço no teu irmão antes de ir embora, querido. Vai com Deus. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida em nome de Jesus.